Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Ah, que bom! Como foram de feriado e de Páscoa? Comeram muito chocolate? Ah, chocolate é tudo de bom. Muito bem, vamos começar a nossa aula de hoje? Excelente! Para hoje, eu havia pedido que vocês fizessem o exercício número 1 sobre pronomes possessivos. Esses exercícios estão no módulo 9, página 383 da sua apostila. Então, organize-se, pegue a sua apostila, abra na página 383 e vamos fazer a correção? Muito bem! Se você não pegou a apostila ainda, dá uma pausa aqui no vídeo, organiza o seu espaço, que isso é sempre muito importante, e vem comigo. Antes da gente começar a correção, no entanto, eu gostaria de fazer uma revisãozinha rápida sobre o que nós temos estudado. A gente está falando sobre os possessive pronouns. E quando eu expliquei para você, eu disse que um possessive pronoun, ele é dividido em dois tipos. Ou seja, a gente tem adjective pronouns and possessive pronoun. Ou seja, pronome adjetivo e pronome possessivo, mas ambos transmitem uma ideia de posse. Então, possessive pronoun, a ideia da transmissão de ideia de posse, mas a gente tem dois tipos, pronomes adjetivos e pronomes possessivos. Um pronome adjetivo é aquele pronome que sempre virá antes de um substantivo. Não posso usá-lo em outra situação. Sempre o adjective pronoun my, your, him, his, her, it, our, their, sempre antes de pronomes, sempre antes de substantivos. E o pronome possessivo é aquele pronome que jamais virá antes de um substantivo. Mine, yours, hers, theirs, ours. Pois eles vêm no lugar justamente desse substantivo, evitando uma repetição. Daí eu coloquei aqui duas frases para nós relembrarmos o uso dos pronomes. Então, olha esse primeiro exemplo. I have my car and my sister has hers. Então, qual é a ideia? Por que eu estou usando esse pronome adjetivo aqui? Estou usando esse pronome adjetivo porque eu tenho um substantivo depois dele. E outra coisa, está usando my porque todo pronome, seja ele adjetivo ou seja ele possessivo, sempre o pronome deve concordar com o sujeito a que se ele refere. Se eu estou falando de I, my. Se fosse you, your. She, her. He, his. They, their. E assim por diante. Então, I have my car and my sister has hers. Por que eu estou usando hers, pronome possessivo e não adjetivo? Porque eu não tenho um substantivo depois. Eu tenho ponto final. E a gente está usando hers porque ele está se referindo à irmã. Sister é she, hers. I, my, she, hers. Aqui é adjetivo, por vir antes do substantivo. E aqui é possessivo, porque eu não tenho substantivo depois. My name is Igor. Mine is Chris. Então, my, porque aqui tem substantivo. Mine, porque aqui eu não tenho substantivo, eu tenho verbo. Então, essa é a principal diferença entre usar um pronome adjetivo e um pronome possessivo. Lembrando que tanto o pronome adjetivo quanto o possessivo está lá na página 382 da sua apostila. Então, para você acompanhar melhor a aula de hoje, deixe a sua apostila aberta, vá olhando o quadrinho dos pronomes e assim vai facilitando a correção. Vamos ver aqui, então, quando a gente fala das formas dos pronomes. Aquela parte que eu disse para você sempre importante. Quando você vai fazer um exercício, quando você vai concordar com alguém, conversar com alguém, sempre você precisa saber o pronome adjetivo ou o pronome possessivo, sempre deve concordar com o sujeito da frase. Quem estamos falando sobre quem? Quem tem a posse de determinado objeto? Então, sempre os pronomes possessivos, seja ele adjetivo ou seja ele os pronomes, sempre devem concordar com o sujeito a que eles se referem. I, my, mine e assim por diante, tudo bem?
E o que difere o uso entre esse e esse é que o pronome adjetivo sempre vem antes do substantivo. E esse aqui não tem substantivo depois. Mas uma particularidade para você. Toda vez que você tiver os indefinidos, quais são os indefinidos? Everybody, everyone, somebody, someone. Sempre que você tiver os indefinidos, você deve utilizar o pronome his. Então, o possessivo correspondente aos indefinidos, everybody, everyone, somebody, someone, sempre será his. Então, olha só. Everybody here has his own house. Todo mundo aqui tem a sua própria casa. Por que eu estou usando his? Porque eu tenho aqui everybody, um indefinido. Então, apareceu qualquer um desses pronomes, sempre o possessivo vai ser his. E uma perguntinha para você, esse his aqui, será que é pronome adjetivo ou pronome possessivo? Ouvi alguém dizendo ali a resposta. Se eu tenho a palavrinha on, sempre antes da expressão on, a gente vai ter um pronome adjetivo, tudo bem? E depois, com certas expressões, a gente sempre deve usar o possessivo yours. Como, por exemplo, a expressão yours sincerely and yours truly, que significa atenciosamente ou verdadeiramente. Então, sempre depois dessas expressões, de algumas expressões, sempre você vai usar yours. Então, yours sincerely and yours truly. No final de uma carta bem formal, o significado seria como atenciosamente. Tudo bem? Vamos fazer a correção? Muito bom. A frase 1 dizia assim: All students are expected to hand in compositions on time. Qual é a análise que você sempre tem de fazer quando você precisa usar um pronome possessivo? Primeira coisa, será que eu tenho substantivo depois? Segunda coisa, a quem se refere esse pronome? Se você seguir esse passo que eu estou falando para você, tem substantivo depois? A quem se refere o pronome? Você vai acertar 100% dos exercícios. E quando você for conversar com alguém, você também vai usar os pronomes de maneira adequada. Vejamos. Se eu estou falando de compositions, compositions é um substantivo. Se eu tenho substantivo vindo depois do pronome, eu só posso usar um pronome adjetivo. Nesse caso, eu só tenho duas opções, um adjetivo e um possessivo. Por isso, a resposta ficou there. Mas alguém aí me perguntou assim, por que é there e não é her, por exemplo? A gente usa there porque o pronome está se referindo a students. Students são eles, they. Lembra daquela tabelinha que a gente colocou lá na sua apostila? Se eu tenho they, their, theirs. Então, como pronome adjetivo para os alunos, a gente vai ter their. So, all students are expected to hand in their compositions on time. Então, todos os alunos, espera-se que todos os alunos entreguem as suas redações no prazo marcado. Tá bom? Number 2. A friend of is coming to visit us tonight. Veja, se você assistiu a aula passada, eu disse para você que toda vez que você tiver a or an, substantivo of, sempre você deve usar um pronome possessivo. Mesmo que você não tenha se atido a esse ponto da aula passada, é só você ver o que eu tenho depois desse pronome. Is. Is é um substantivo? Não, is é verbo. Se eu não tenho substantivo, eu preciso usar um pronome possessivo e não um pronome adjetivo. Portanto, qual é o possessivo? É her ou é hers? Acertou aí. Hers. Então, sempre que eu tiver a, substantivo of, sempre você vai usar possessivo. Tudo bem? E qual é o sentido desse a, substantivo of? Um dos, uma das. Então, um dos amigos dela está vindo aí nos visitar essa noite. 3. Do many people in England have own houses? Lembra do que eu disse? Duas coisas. Primeiro, olha o que está depois do pronome e vê a quem se refere esse pronome. Vamos ver o que está depois? A gente tem a palavrinha on. Lembra da regra? Se você estiver com a sua apostilinha aberta, é só você dar uma olhadinha na página 382. Está quase lá no título. Está escrito assim, seguido de on mais substantivo. Toda vez que eu tiver on mais um substantivo, eu só posso usar um pronome
adjetivo. E qual é o pronome adjetivo que eu vou ter aqui? Ou there, ou it's, ou his. Ih, agora ficou difícil. Como que eu vou saber? Primeira coisa, a gente já identificou que é um pronome adjetivo por causa do on. Qual é a segunda coisa que eu tenho insistido para você fazer? Observa a quem o pronome se refere. A gente está falando sobre people, sobre as pessoas. Então, se são as pessoas, aqui o sujeito é they. Qual é o pronome adjetivo que concorda com they? There. Portanto, a gente vai ter do many people in England have their own houses? Ou seja, será que muitas pessoas na Inglaterra têm suas próprias casas? Então, there, porque eu tenho on e eu tenho people. Number 4. It was a good idea of to go swimming this afternoon. Olha só a estrutura de novo aqui. A, substantivo of. Sempre depois de a, substantivo of, você vai usar um pronome possessivo. Além do mais, depois desse pronome, eu não tenho substantivo, eu tenho uma preposição to. Se eu não tenho substantivo, eu uso o pronome possessivo. Portanto, it was a good idea of theirs to go swimming this afternoon. Ou seja, foi uma das boas ideias dele, uma boa ideia dele, nós irmos nadar esta tarde. Number 5. We know telephone numbers, but they don't know blá, blá, blá. Vamos analisar a frase. Telephone number. Number, substantivo. Telefone, nesse caso, está exercendo a função de adjetivo para number. Mas a gente vai considerar que a gente tem aqui um substantivo. Se a gente tem substantivo, que tipo de pronome vem antes do substantivo? O adjetivo ou o possessivo? Aham! Adjetivo, aprendeu. Então eu falo, nós sabemos o telefone deles, mas eles não sabem o nosso. Então, sempre é importante você tentar entender o sentido da frase. O que será que essa frase está falando? Para você ver qual é o pronome correto para ser completado. Então, a gente sabe o telefone deles, mas eles não sabem o nosso. Se eles não sabem o nosso, they don't know. E aí? Our ou ours? Como eu não tenho um substantivo aqui depois, eu preciso de um pronome possessivo. Portanto, eu vou usar ours. O pronome possessivo, ele vai substituir o pronome adjetivo e o substantivo para evitar repetição. Eu não preciso falar they don't know our telephone number. Ele substitui. Por isso que vai ficar they don't know ours. Number 6. This purse isn't mine. A purse é uma bolsa, uma bolsinha pequena, uma carteira, tá? Então, essa carteira, ela não é minha. This purse isn't my or mine. Tem o substantivo depois? Não. Tem o pronome, tem o ponto final. Antes do ponto final, eu não posso usar um pronome adjetivo. Eu tenho que usar um pronome possessivo. Por isso, this purse isn't mine. It belongs to Helen. Ou seja, a bolsa pertence a Ellen, a carteira, que seja. Pertence a Ellen. Se pertence a Ellen, é dela. E agora, it's her ou it's hers? Ouvi alguém dizendo aí que tem que ser hers. Por que tem que ser hers? Porque eu não tenho substantivo depois. Então, eu preciso de um pronome possessivo. Tudo bem? Number 7. Is no big problem. Ou seja, o seu problema não é assim um problema tão grande assim. Então, se eu tenho verbo e não tenho substantivo aqui, eu preciso de um pronome possessivo. Por isso, yours is no big problem. O uso do pronome possessivo aqui é justamente para evitar a repetição de eu falar your problem is no big problem. Nossa, não preciso falar isso tudo, né? Então, yours is no big problem. O seu problema não é assim um problema tão grande, né? Number 8. After all this mess é bagunça, né? Depois de toda essa bagunça, essa confusão, can they really say that you are afraid of? Olha só, a, substantivo of. Final da frase, não tem substantivo nenhum depois, tem um ponto de interrogação. Só posso usar pronome possessivo. O único possessivo que aqui eu tenho é theirs, né? Them é pronome objeto,
Their é adjetivo, portanto, theirs. Number 9. Now, we've got 2 children to worry about. Agora a gente tem 2 crianças para nos preocuparmos, né? As suas crianças, seus filhos e os meus. Então veja só. And, conjunção. Tem o substantivo depois? Portanto, pronome possessivo. Tem o substantivo aqui? Eu tenho um ponto final, portanto, pronome possessivo. Então, now, we've got 2 children to worry about. Yours and mine. Okay? Number 10. My friend Bill told me that Cynthia is in love with a friend of, again, a substantivo of. Tem o substantivo depois? Não. Se eu não tenho, eu preciso de um pronome possessivo. Him é pronome possessivo? Claro que não. Him é pronome objeto, portanto, a friend of his. I know you did a very good job. Eu sei que você acertou tudo, foi muito bem. No entanto, você pode ter ficado com dúvida em algum. Se ficou em dúvida com algum, me escreve. A gente tem aquele e-mail, né? Lembra lá? englishteam.campestre@gmail.com. Então, você não sabe por que errou, não entendi muito bem tal frase, me escreve que eu respondo para você. E a gente vai marcar uma live também para a semana que vem, para que eu possa tirar aí as dúvidas que porventura você possa ter, tudo bem? Daí eu vou marcar ainda essa semana, essa live para nossa próxima semana. Bom, o que você precisa fazer para a próxima aula? Olha que palhaçada. Você vai fazer os exercícios 2 e o exercício 3. O primeiro 11, que é o primeiro da manhã, tem de fazer isso para o dia 15/4, que é a próxima quarta-feira. E o primeiro 12 vai fazer esses exercícios 2 e 3 para o dia 17/4, que é a próxima sexta-feira. Vai fazer também aí, então, 2 e o 3. O exercício 4 não precisa fazer, tudo bem? Eu vou deixar o exercício 4 para eu comentar na live de vocês. Quando que vai ser essa live? Olha aí, dia primeiro 11, no dia 22/4, né? Porque semana que vem a gente tem um feriadinho na segunda e na terça. Vai pegar as nossas aulas. Portanto, a nossa live ficou por dia 22/4 e do primeiro 12, dia 24/4. Aqui é quarta-feira e aqui é sexta-feira. E aí, qual é o horário dessa live? No horário regular da sua aula, né? Se a sua aula na quarta-feira é às 8 horas, a nossa live será às 8 horas. E no dia 24 do primeiro 12, a nossa live é às 2h10. Mas eu vou agendar isso direitinho lá na sala virtual, não se preocupe. O que você precisa se preocupar é em fazer os exercícios 2 e o exercício 3. Para te dar uma mãozinha, vamos dar uma olhadinha que você tem que fazer? No exercício 2, você agora tem de colocar o pronome correto em cada espaço. Então, siga aqueles passos que eu falei para você. Primeiro, identifique se tem substantivo depois. Segundo, veja a quem se refere esse substantivo, a esse pronome. Então, vê se tem substantivo depois e vê a quem se refere o pronome possessivo. Olha só, vou fazer um como exemplo. Bob shares a flat with some friends. Ou seja, to share é o verbo dividir. Então, Bob, ele divide um apartamento, a flat, with some friends. He'd prefer to have a flat of one, but he can't afford one. Ou seja, ele não consegue pagar, ele não tem recursos para. He can't afford é ter recursos para pagar alguma coisa. Ele não consegue bancar o seu próprio apartamento. Eu não tenho on aqui. Se eu tenho on, eu vou precisar de um pronome adjetivo. E quem que tem o seu próprio, ou gostaria de ter o seu próprio apartamento? O Bob. Bob não é he? Então, se Bob é he, qual é o possessivo aqui, adjetivo, que eu vou usar combinando com Bob, concordando com Bob? Vai ser his. Então, he'd prefer to have a flat of his own, but he can't afford one. Vamos fazer o 2? Aí depois você segue sozinho. Olha só, número 2. Primeira coisa da análise, tem substantivo depois? Tenho. Parents, os pais, falso cognato. A quem se refere esse pronome aqui? Child, o sujeito da frase não é child?
né? So, a child should learn to respect parents. Lembra lá, child, a gente substituía por qual pronome pessoal? Child não era it? Se child é it, qual é o pronome adjetivo para it? It's. E assim você tem que fazer. Veja se tem substantivo ou não e veja a quem se refere o pronome, quem tem a posse. A número 3, vou dar uma dica para você. Anota aí. A palavrinha former significa primeiro e a palavrinha later significa o segundo, numa enumeração. Então, veja, significa que o lápis pertence a Cindy. O lápis é dela. E a caneta pertence a William. A caneta é dele. Pensa aí. Não tem o substantivo depois, não tem o substantivo depois. Vou precisar de um pronome possessivo. Pensa aí um pouquinho na resposta. Se tiver dúvida, me escreve enquanto você estiver fazendo, se quiser confirmar alguma coisa, tudo bem? E você tem que fazer o exercício 3. O que é o exercício 3? Você tem de ler as frases e assinalar a alternativa correta para você colocar o pronome adequado em cada espaço, tudo bem? Então, por exemplo, a número 1, tem o substantivo depois? Não tenho. Então, eu vou precisar de uma alternativa que tenha um pronome possessivo. E essa aqui fica fácil, porque só uma alternativa eu tenho um pronome possessivo. Qual será que é? Ah, não vou falar para você. Tudo bem? Então, tente fazer esses exercícios. Primeiro, identificando se tem substantivo depois ou não. E depois, pensando a quem se refere esse pronome possessivo. Será, né, que ele está indicando aí uma posse, né? Será que ele é adjetivo? Será que ele é possessivo? Abra sua apostila, vá relendo a regra e fazendo essas frases. Tudo bem? Ótimo. Gostaria de lembrar para você também que vocês têm 2 questões que estão anexadas aqui na sala virtual que você deve responder para computar a sua presença. Então, não vá ficar com falta na aula de hoje. Responda ao questionário presença. Tudo bem? É isso por hoje, gente bonita. Nos vemos novamente na próxima aula. Primeiro 11 exercícios devem ser feitos para quarta-feira, bloco 1 e bloco 2. Primeiro 12, exercícios 2 e 3, devem ser feitos para sexta-feira. Tudo bem? Então, blocos 2 e 3, tanto para o primeiro 11, quanto para o primeiro 12. Até a nossa próxima aula. Uma alegria sempre estar com vocês. E qualquer coisa, lembrem que você pode escrever para mim. englishteam.campestre@gmail.com. Ok. Bye bye, everybody. See you on our next class. Bye bye.